Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que há quase 11 anos vai ao ar todos os domingos para levar o conhecimento do poder público, privado, cultural, universitário, acadêmico, através das figuras que exercem o poder. Hoje, mais uma vez, temos no programa, a segunda vez que vem, me dá um prazer muito grande, a eminente procuradora da República, da Meia da Melon, e também lançará, nesse próximo dia 24, um livro muito importante, que é uma série de estudos, de artigos que escreveu, praticamente ensinando o beabá do direito para um leitor leigo. Ela tem mais de 200 mil seguidores no Instagram, porque está conseguindo fazer com que a linguagem complicada, muitas vezes demasiadamente acadêmica, às vezes até um pouco sofisticada, daqueles que exercem o direito, ela transforma em uma linguagem que ela chama de pílulas de direito e que todo mundo compreende. E é exatamente sobre o livro de Tameia que nós vamos falar. Minha queridíssima Tameia da Melon, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse livro que eu tive a oportunidade de ler antes mesmo e que me dá um prazer enorme de ter, inclusive, tido o privilégio de prefaciá-lo. Ah, professor, obrigada pelo convite para participar novamente do seu programa. O livro já, inclusive, já chegou, estou com ele em mãos aqui, né? E como o senhor falou, tem o seu prefácio, estou muito honrada, né, de receber o prefácio no meu livro. Bem, no meu livro, eu comento acontecimentos jurídicos que acontecem. Então, uma decisão do Supremo ou uma medida provisória aprovada. Então, eu sempre comento e explico para o cidadão comum, o cidadão leigo, por exemplo, o que é uma medida provisória, quem tem o poder de fazê-la, né? Uma decisão do Supremo, eu comento os impactos da decisão no ordenamento jurídico, né? Então, são essas questões que acontecem assim, durante a semana, no nosso Brasil. Então, eu sempre escrevo um texto explicando, traduzindo direito, porque o brasileiro está muito acompanhando, né, o mundo jurídico, o mundo político. Então, eu explico o que é PEC, o que é uma CPI, o que seria prisão após condenação em segunda instância. São as questões que sempre estão nos noticiários, né? E as pessoas, às vezes, ficam em dúvidas, né, do que significa. Então, nesse livro, é uma reunião de vários textos, de vários artigos, sobre esses acontecimentos históricos que têm um impacto no mundo jurídico. Aliás, e considero isso da Melon extremamente importante, porque, principalmente agora, em plena campanha, nesse segundo turno, o que nós vemos é sendo lançado na imprensa todo o tema sobre direito, mas sobre uma visão exclusivamente política. O que vale dizer, o leitor mal tem conhecimento daquilo que se está discutindo e passa a tomar uma posição sobre um assunto jurídico numa visão exclusivamente jornalística e política, sem saber os fundamentos daquilo. Isso me tem preocupado muito, como um professor de direito também, de ver pessoas, inclusive jornalistas enfim, em nome nacional, às vezes falando com uma leviandade sobre institutos jurídicos, uma demonstração de um conhecimento, um desconhecimento, melhor dizendo, daquilo que representa. Então, o livro que eu tive o privilégio de prefaciar e que, portanto, tive que ler, e li com prazer, é um livro em que você realmente esclarece uma linguagem fácil de ser entendida por algum, quem quer que seja. Eu diria mesmo que deve ser um livro a ser lido nas faculdades de Direito para os alunos de primeiro ano, porque isso iria facilitar enormemente todo o curso deles a conhecer todos esses pontos que são, como você disse, CPI, PEC, o que representa condenação em segunda instância, até que ponto essa decisão foi correta em relação ao artigo 5º da Constituição, que faz menção aos direitos fundamentais, ou então o artigo 16, fazendo uma separação entre poder concorrer e não concorrer,
sendo ou não tipo penal, ou é apenas uma medida eleitoral de caráter mais administrativo e, portanto, sem aquele trânsito em julgado que faz menção. Quer dizer, são esclarecimentos que você põe e que facilita consideravelmente o leitor. Mas aproveitando a sua presença, não podia deixar de fazer isso, não? Estamos aí nas vésperas de eleição. Eu estava raciocinando nesse domingo é, sobre até que ponto o Supremo Tribunal Federal legislou nesses últimos anos. Vou citar alguns e gostaria de você me corrigir se eu estou raciocinando incorretamente em matéria de direito constitucional. Nosso artigo 128 do Código Penal permite a impunibilidade de dois tipos de aborto: o sentimental, por estupro, e o terapêutico. Nós tivemos a permissão do aborto eugênico, que representa a anencefalia, um terceiro tipo criado em relação ao artigo 128 do Código Penal pela Suprema Corte. Um outro lado, os constituintes discutiram amplamente, se você pegar as notas taquigráficas, os debates constituintes que eu acompanhei, que o casamento deveria ser entre homem e mulher. Não que não pudessem os homossexuais ter a sociedade, os seus contratos de se garantirem, mas o instituto do casamento, tradicional instituto do casamento, inclusive em que o casamento religioso passou a ter importância, porque tem valor nos termos da lei do casamento civil, entre homem e mulher. E insistiram que tinha que ser entre homem e mulher. E o Supremo disse, não, também o Constituinte não proibiu homem e homem, mulher e mulher. Se nós examinarmos a figura do flagrante perpétuo, criado pelo Alexandre de Moraes, não é o que estava. Se nós examinarmos que não havia nenhuma exceção às manifestações, quaisquer manifestações de um parlamentar, nós veremos que eles criaram uma exceção da Lei de Segurança Nacional. Ora, o Constituinte não permitiu, eu participei de debates constituintes, até em audiências públicas convidado por eles e em contato permanente. Conversamos outro dia com o Bernardo Cabral sobre isso, que o Poder Judiciário fosse legislador. A preocupação do Constituinte é que os poderes fossem harmônicos, independente de cada um exercesse a sua função. Nós estamos vendo casos concretos de legislação. Então, a meu ver, eu acho que a nossa Constituição ela tem sido maculada não pelo Poder Legislativo e Executivo, mas pelo Poder Judiciário, data máxima vênia de toda a qualidade, conhecimento, cultura que os nossos ministros têm. Você comunga ou não comunga da mesma impressão que eu tenho, Tamara? Eu comungo sim, professor. Eu também tenho imenso respeito à Suprema Corte, a todos os ministros, né? Mas, de fato, essa questão de legislar, né, não compete ao Poder Judiciário, compete ao Poder Legislativo. Então, o senhor falou em relação ao aborto, né? Teve até um caso que a segunda turma entendeu que até o terceiro mês de gravidez seria possível interromper a gravidez. Agora, ainda que os ministros pensem dessa forma, né, e as pessoas são livres para ter os seus entendimentos, né? A questão não é autorizada o aborto pelo Código Penal somente nessas duas situações que o senhor mencionou, né? E numa terceira que foi criado pelo STF do anencefalo, né? Então, eu penso que se o judiciário começa a inovar, começa a decidir contrário ao texto da lei ou contrário à Constituição, há um ferimento à tripartição dos poderes. Eu penso que devem ser respeitadas as atribuições de cada poder, né? Até como o senhor falou também no caso do deputado, né, que tem a inviolabilidade, né, parlamentar, ele é violável por qualquer opiniões, palavras e votos.
por mais que a gente não venha concordar com o que foi dito, a gente tem que obedecer à Constituição, né, o artigo 53, né? Então, eu faço crer que a intenção do Supremo até seja boa, né? Mas não dá para ir além do que está previsto na Constituição. Então, tem que ser respeitado o papel de cada poder, principalmente do legislativo, senão vai causar uma grande insegurança jurídica, né? E também outras situações, por exemplo, quando o legislativo aprova uma lei, como foi no caso do teto dos enfermeiros, né? Daí o Supremo, primeiramente numa decisão monocrática, suspende os efeitos da lei, depois é julgado e também é suspenso. Ainda que a gente não concorde com alguma lei, se a lei cumpriu o rito legal, o rito constitucional, os parlamentares foram eleitos, só se for algo flagrantemente inconstitucional, né? Aí, de fato, cabe ao Supremo declarar a inconstitucionalidade de uma lei, né? Agora, daí vamos para outra questão, né? Foi invocado o princípio por exemplo, né, o princípio da dignidade da pessoa humana. É tão amplo e qualquer lei pode ser enquadrada como violando esse princípio, então tudo poderia ser considerado inconstitucional. É um pouquinho complexo, né, professor? Declara essa insegurança jurídica, né? Eu também, aliás, isso me conforta ouvir de você a mesma consideração e as mesmas preocupações que eu tenho. Vamos agora aos nossos comerciais e voltaremos depois para continuarmos o segundo bloco desse programa. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando uma das mais brilhantes procuradoras da República do Brasil, que é a professora Tameia D'Amelon, e que está lançando no dia 24, no Conjunto Nacional, o seu livro, que é importante e é para aprender o direito. Ela vai mostrar, inclusive, a capa do livro, mais uma vez. E, como eu faço também em todo o programa, também eu ofereço um livro. Esse é um livro que acaba de sair agora, chama-se Reflexões sobre a Vida. São 1022 pensamentos que, durante o curso da minha vida, eu fui escrevendo aqui e ali, que, de certa forma, nortearam muito da minha vida de advogado, de professor, de pai de família, e de avô também, né, de esposo, enfim, a minha vida de cristão, né? E eu vou mandar isso amanhã para você. Mas também, continuando o nosso raciocínio do primeiro bloco, o que mais me preocupa é que, no momento em que a Suprema Corte passou a aceitar todas as reclamações, todos os recursos, todas as idas aos tribunais, as medidas judiciais que têm se tomado junto à Suprema Corte pelos políticos, nós tivemos uma inversão da casa onde esses temas são discutidos para a Suprema Corte. Quer dizer, vale dizer, temos deputados e senadores eleitos pela situação e pela oposição para o legislativo, que é o poder mais importante. Eu tenho toda a representação da nação. Mas o legislativo é para fazer a lei. O legislativo é para se discutir todas as teses. Você vê, no caso do aborto, o Conselho Constitucional dos homossexuais, por exemplo, o Conselho Constitucional da França, que é o Tribunal Constitucional da França, quando os homossexuais foram pedindo que eles fizessem a lei permitindo o casamento, eles disseram: isso não é matéria nossa, vocês têm que ir à Assembleia Nacional. O que eles fizeram? Foram na Assembleia Nacional e conseguiram a lei. Quer dizer, eles utilizaram o processo normal, que é o legislador, para fazer a lei, não o Corte Constitucional. O Brasil não, resolveu fazer a lei e não deixar os diversos projetos que estavam sendo discutidos, o que cobriram, tornaram inúteis os projetos estavam tendo a sua tramitação normal. Então, o que vai acontecendo também é que nós estamos deslocando o debate legislativo
do poder que foi criado como poder legislativo para o judiciário. A oposição perde ou não consegue, ou nem tenta fazer com que um tema seja debatido no Congresso, já corre para o Supremo. E no momento que o Supremo começou a dar guarida a tudo quanto é recurso da oposição, nós passamos a deslocar o processo legislativo, que é de extrema importância, e aí toda a nação pode participar, ter seus representantes, para 11 ministros que foram eleitos por um homem só, e que não tenha representação popular. Por mais competentes que sejam, eles representam a lei, mas não o povo. E esse faz com que os poderes que deveriam ser harmônicos e independentes deixem de ser harmônicos e independentes. E é interessante que eles foram colocados como harmônicos e independentes exatamente também para evitar o que acontecia no regime anterior. Nós tínhamos um poder predominante, que era o executivo, sobre os outros dois poderes. Uhum. Quando nós lutamos, eu participei de audiências públicas, debates constituintes, era conselheiro da ordem no regime anterior, lutando pela democratização. E nós lutamos para ter um equilíbrio entre todos os poderes. E o que nós estamos vendo hoje é um fortalecimento de um poder e enfraquecimento de outros dois. Isso é o que mais me preocupa. Eu sinto que você também praticamente navega nas mesmas águas de intranquilidade, de turbulência que eu estou navegando, não é, também? Sim, exatamente, doutor Ives, como o senhor falou, o Congresso Nacional, que é a Casa do Povo, é o local onde os debates são realizados, né? Então, quando o Congresso aprova uma lei, anteriormente tem vários debates, os debates nas comissões, né? Vários experts são chamados para serem ouvidos, né? Eu já participei várias vezes, na época das 10 medidas contra a corrupção, na época do pacote anticrime também eu fui chamada por deputados como professora de direito, né, explicando na teoria, como procuradora na prática, né, as implicações daquelas mudanças, por que seria bom. Então, lá onde é feito o debate com a sociedade, onde a sociedade pode participar, daí os parlamentares discutem amplamente e depois votam. Então, eu não concordo também quando um partido perde uma votação e uma lei é aprovada e eles são contrários à aprovação, levarem a questão para o Supremo. Não tem muito sentido, porque a casa responsável, né, o palco responsável para análise das leis é o legislativo. Então, eu vejo também com preocupação, né, cada vez aumenta mais esse número de demandas que são levadas ao judiciário, contrário a leis que foram aprovadas de acordo com os parlamentares que foram eleitos para isso, né? Como o senhor falou, receberam o voto do povo para justamente realizar esse papel, e não juízes, né? Que foram escolhidos pelo presidente, que não foram eleitos, né? E depois vir a suspender leis, né? E eu também não concordo, como o senhor. Eu também fico mais uma vez feliz de ter, enfim, raciocinar na mesma linha do seu pensamento. E nesse final de programa, antes de você dar novamente o nome da livraria onde vai ser lançado, que é no Conjunto Nacional, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Eu, pessoalmente, apesar de ter entendido que houve um tratamento especial na Operação Lava Jato para o Ministério Público melhor do que para a advocacia, não vi nenhum cerceamento de defesa do direito de defesa no Lava Jato. E senti muito, porque a Lava Jato foi admirado no mundo inteiro. O Brasil foi elogiado no mundo inteiro pelo combate à corrupção dos dois maiores escândalos que se conhece judiciais no mundo inteiro, foram os escândalos do Mensalão e do Petrolão. E nós tivemos o desmonte da operação por questões processuais, algumas inclusive que eu, enfim, divergiria, aquela incompetência de foro alegado por todo mundo e ninguém percebeu durante 4 anos, a impossibilidade de utilização das provas que não foram elididas nunca nos outros processos, e, por fim, uma suspeição, que, afinal de contas, o tratamento, nós vemos o tratamento que se dá ao Ministério Público nas comarcas do interior, o juiz
conhece pouca gente, normalmente no mesmo nível intelectual, quase sempre é o membro do Ministério Público, que também está na comarca. Essa convivência, enfim, tem sido uma tradição do direito do Brasil. Como é que você vê nesse finalzinho de programa, É, antes da Operação Lava Jato, você que é procurador? eu concordo com o senhor, né? A Operação Lava Jato foi a maior operação de combate à corrupção e todos os direitos foram assegurados aos investigados, aos réus, né? Todos assessorados por brilhantes advogados que puderam, inclusive, arrolar inúmeras testemunhas, até um número maior do que o Código de Processo Penal prevê. Então, não há o que se falar sobre o respeito aos direitos fundamentais dos investigados, dos réus, além de terem sido assessorados por excelentes advogados, exercitaram a ampla defesa, acesso às instâncias superiores, né? Então, foi uma operação conduzida da melhor maneira possível, com respeito à lei, ao Código de Processo Penal, à Constituição. Né? Mas, infelizmente, houve depois esse entendimento do Supremo, que até alterou o seu entendimento, né? Sempre entendeu-se que o foro competente era a 13ª vara, depois o Supremo mudou esse entendimento e resultou em várias anulações, né? O que, juridicamente falando, eu não concordo, né? Como professora, né? Mas as decisões do Supremo devem ser cumpridas, assim como as decisões de todos os juízes, né? Mas, falando do meu livro agora, né? Esse livro aqui, que eu Entenda o Direito, né? Que vai ser lançado no dia 24 de outubro, na livraria Drummond, no Conjunto Nacional, que é a partir das 19 horas, né? Então, eu ficaria muito honrada se o público que acompanha o programa do senhor puder comparecer, eu vou ficar muito feliz em autografar lá os livros. Olha, meus queridos telespectadores, meus seguidores aí no programa, eles que morarem em São Paulo, porque o nosso programa vai para o Brasil inteiro também, mas também o livro pode ser comprado no Brasil inteiro, Sim, sim. pode ser útil a todos. Mas aqueles que estiverem aqui e comparecerem, eu tenho certeza que vão ter o privilégio, inclusive, de conhecer pessoalmente a Tameia, que eu quero um bem muito grande. E eu mesmo vou comparecer, apesar de ter prefaciado, com os meus netos, que um deles estuda direito, outro administração de empresa, que fazem questão de conhecer pessoalmente a nossa grande professora de direito. Isto é extremamente importante. Uma nação que não entende o direito e em que o direito se torna uma espécie de ciência hermética, da qual só os especialistas ou aqueles predestinados podem entender, é uma nação que, enfim, é obrigada a obedecer o que não conhece. O que a Tameia fez no livro foi mostrar que, já que nós temos que obedecer o direito, já que ninguém pode desconhecer o direito, nada melhor que se compreenda. E para se compreender, a linguagem tem que ser uma linguagem que todo cidadão, o mais simples possível, possa entender. E é isso que nós encontramos no livro da Tameia. Querida Tameia, muito obrigado por estar no nosso programa. Meus queridos telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.